Boa noite, meus amigos e amigas do Ideal Espírita. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para podermos dar continuidade aos estudos da casa, continuando no livro Perispírito, do autor Zalmino. Hoje eu vou falar do capítulo 10, que é Perispírito e Memória. Mas eu gostaria de convidar vocês para que possamos juntos agora fazer uma prece, preparar o nosso ambiente para o estudo da noite. Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estudos, o amparo da espiritualidade amiga que está sempre conosco. Rogamos, Senhor, também as luzes para todos os lares, para todas as famílias, que esses amigos da espiritualidade maior possa alcançar a todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre memória. E eu gostaria de saber de vocês, vocês se lembram o que vocês almoçaram hoje? E o que tomaram café ontem? Na semana passada? Alguém se lembra? Será que a memória ela está relacionada com o nosso corpo físico, com o cérebro? Ou está relacionada com o perispírito, com o espírito? Se não tivéssemos memória, tudo que eu falei agora para vocês já estariam esquecido. Mas nós temos memórias de curto prazo, temos memórias de longo prazo, temos memórias olfativas, auditivas. Quem é que guarda essas memórias? É sobre tudo isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Sim, à luz da doutrina espírita. Trouxemos aqui alguns conceitos da neuroanatomia, da neurociência, para ilustrar, para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse assunto, que já faz com que todos tenham uma curiosidade imensa. Quem é de vocês que nunca se parou para pensar ou para perguntar, né? Como é que ocorre a nossa memória? E é engraçado que às vezes fatos presentes a gente acaba esquecendo, né? Então muitas das vezes eu escuto as pessoas falarem: nossa, eu tô com a memória fraca, eu esqueço chave, eu esqueço o que eu tenho para fazer, os meus compromissos. Será que existe isso, memória fraca? Tem pessoas que falam: nossa, eu não lembro do que me aconteceu hoje, mas eu não deixo de lembrar fatos importantes. Eu perguntei para vocês se vocês lembravam do que haviam comido, né? Feito as suas refeições. Provavelmente, o de hoje talvez vocês tenham lembrado, mas da semana passada com certeza não. E vocês se lembram, se eu perguntar aqui, o dia de um fato muito importante, por exemplo, o nascimento de um filho, um dia do casamento, ou o primeiro encontro com a esposa, com o marido. Se eu perguntar nesse dia em que houve um fato importante, o que você estava vestido, você é capaz de lembrar? Você se lembra do que você de repente comeu nesse dia, no dia do seu casamento ou no dia do nascimento do seu filho? Provavelmente sim. Porque quando nós temos alguma emoção envolvida, isso é arquivado de forma diferente. Então, sobre tudo isso que nós vamos estar conversando hoje. O estudo da memória, né, a curiosidade de nós, seres humanos, saber o que acontece com a nossa memória não é de hoje. Isso tem estudos bem antigos. Um dos primeiros estudos relatados lá no século XVIII, foi de um alemão, que ele fez vários estudos, que é o Hermann Ebbinghaus, né,
que ele foi o primeiro realmente a catalogar um trabalho científico sobre memória. E ele fez um estudo interessante. Ele começou a dar vários números e palavras para que as pessoas pudessem memorizar. Números aleatórios, números sem uma sequência, né? E ele percebeu que as pessoas memorizavam esses números, mas eram por pouco tempo. E outra coisa que ele percebeu também nesses estudos dele, que quando você aprendia algo novo ou diferente, se você não exercitasse isso e não colocasse em prática, num primeiro momento o seu esquecimento era maior. Então você se esquecia rapidamente daquilo que você aprendeu. Por exemplo, uma nova língua. Então se você começasse a estudar uma nova língua, e você não a praticasse, nos primeiros momentos, você iria esquecer rapidamente. Mas depois de um tempo, esse esquecimento já não era tão veloz. Então você mantinha ali um arquivo daquilo que você aprendeu. E se de repente, anos depois, você voltasse a praticar aquela língua que você estava aprendendo, alguma coisa ficava ali segmentada. Então você não esquecia completamente. Mas ele parou seus estudos ali. Um pouquinho mais tarde, já no século XIX, né, um psicólogo britânico, que é Berkeley, ele veio a contribuir um pouco mais para os estudos científicos sobre a memória. E Berkeley, ele pegou alguns voluntários e ele pedia para que esses voluntários eles lessem alguma história. E o que ele percebeu? Que mesmo passado algum tempo, quando ele pedia para que esses voluntários relatassem novamente essas histórias, eles conseguiam, mesmo se passando algum tempo. Então Berkeley percebeu que a emoção ela fazia um arquivo diferente na nossa memória. E também nesse estudo foi bem interessante, né? O primeiro fato foi perceber que a emoção fazia com que nós registrássemos melhor, arquivássemos melhor o que tínhamos aprendido. E também uma coisa interessante que ele percebeu que cada pessoa dava uma versão diferente da mesma história. Então as pessoas complementavam a história e ele percebeu que esse complemento era muito relacionado com a vivência que a pessoa tinha. Então o cérebro completava o que faltava. Então a pessoa ela descrevia a história, narrava a história, mas os fatos que ela não se lembrava, o cérebro dela completava. Então, para completar aquilo que estava ali, mas a base da história não era perdida. E que cada um vai dar a sua versão para aquilo que memoriza e que aprende dependendo da sua vivência. Aí me fez lembra que quando criança nós brincávamos de telefone sem fio? Então, ficava aquela fileira, né, de 10, 15 crianças, e o primeiro falava uma palavra e o outro ia repetindo no ouvido do outro, no outro, do outro, até chegar no final da fileira. E o que fazíamos rir muito, que era muito engraçado, né, nessa brincadeira, que sempre o que saía, a palavra que saía da primeira pessoa e ao terminar na última pessoa, era uma palavra totalmente diferente. Então todo mundo caía na risada, porque o primeiro que tinha falado não era igual ao último. Por quê? Cada um ouvia aquela palavra de uma forma e fazia sua própria interpretação. Por isso que no final a palavra se modificava, que bate muito com o estudo do Berkeley. Cada um dá o seu significado para aquilo que quer memorizar. Então nós vamos conversar também dentro desse estudo, né? À luz da doutrina espírita, falar em relação ao perispírito ligado à nossa memória. Então nós temos muitas coisas boas para aprender hoje e eu convido vocês a participar disso.
E eu quero fazer um testezinho com vocês. Eu vou falar 4 números. E aí eu gostaria que vocês repetissem esses números que eu irei dizer agora, só que de ordem inversa, de trás para frente. Então, por favor, mandem aí nos comentários. O número é 9306. Agora vocês coloquem aí em ordem inversa os números, por favor. Fácil, né? Bem fácil, nada difícil isso. Então, nós vamos continuar. Então, a memória é a capacidade que eu tenho de arquivar, aprender e evocar quando necessário, correto? Então, a memória, sem a memória, nós não faríamos nada. Ela faz parte de todo esse contexto que nós temos. A doutrina, ela traz neste livro que nós estamos estudando hoje, uma tradução da memória, né? Diz que capacidade que tem o espírito em suas existências de fixar, conservar, evocar, reconhecer e localizar, sob a forma de lembranças, as impressões resultantes das experiências vividas. Tem muitos significados para a memória e tem vários tipos de memória. E aí a gente poderia se perguntar, aonde fica armazenada a nossa memória? Será que ela fica armazenada no nosso cérebro? E em que área específica? Agora falando mais especificamente da matéria, não da parte espiritual. O que os cientistas vieram a perceber, né? Durante muito tempo, alguns achavam que a área ocupava uma determinada área do nosso cérebro. Depois de alguns estudos, vieram a perceber que isso não era bem assim. Então, existem várias áreas que são acionadas no nosso cérebro. A primeira parte da memória mais curta, que eu vou explicar um pouquinho para frente, de curto prazo, ela fica mais localizada na região pré-frontal. Quando nós precisamos armazenar um pouco mais dessa memória, para consolidar mais essa memória, ela já passa por uma área que é o hipocampo, para que ela possa se fixar mais. E daí, o hipocampo, ele é como um receptor de tudo daquilo que nós precisamos memorizar. E daí, ele emite para os neurônios que irão fazer a sinapse e criar uma rede neural envolvendo várias áreas dos cérebros para a nossa memória. O que foi interessante em relação a isso, que alguns neurocirurgiões tinham alguns pacientes com crises epiléticas constantes. Então, eles viviam tendo crises epiléticas uma atrás da outra, né? E resolveram fazer uma cirurgia para diminuir essas crises epiléticas, já que a medicação não fazia tanto efeito mais nesses pacientes. E eles tiraram um pedaço do hipocampo. E o que foi observado depois, né, com essa cirurgia? Os neurocirurgiões, eles perceberam que os seus pacientes realmente pararam de ter as crises epiléticas, diminuíram muito os ciclos de crise epilética. Mas um outro fato importante aconteceu também com essa cirurgia, com a retirada de uma parte do hipocampo. O que aconteceu? Os pacientes não eram mais capazes de gravar o que eles aprendiam. Então, eles não perderam a sua memória pretéria passada, mas eles não fixavam mais as memórias que eles mais recentes, que eles aprendiam naquele dia ou naquele momento, né? E aí eles perceberam que o hipocampo ele tem uma função importante na memória, que é essa parte receptora e essa parte que transmite
para os neurônios para fazer a cadeia de memória, para fazer a rede de memória, para passar de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Então, o hipocampo, ele é muito importante na nossa memória, mas ele não é o único lugar que fica armazenada a nossa memória. Então, a memória, ela se espalha, ela cria realmente uma rede neural no nosso cérebro. Isso falando da parte física, da parte orgânica, né? Na pessoa encarnada, está ligada à maturação do sistema nervoso e seu funcionamento envolve todo o psiquismo, principalmente as dimensões relacionadas com a percepção e com a afetividade. E aí, remete ao estudo do Barclay, do psicólogo britânico, falando que nós gravamos mais quando tem emoções envolvidas, né? Então, a emoção, ela nos auxilia na retenção da nossa memória. Então, isso é muito importante. E quais os tipos de memórias? Nós podemos aí trazer, tem vários tipos e definições de memória. Nós temos as memórias declarativas, que estão relacionadas com datas, eventos e tudo que nós aprendemos. E as não declarativas, que já estão automatizadas, como andar de bicicleta, dirigir um carro, né? Então, lembra no começo, quando a gente começou a aprender a dirigir? Você pensava, né? Bom, para carro sair, o que eu preciso? Preciso colocar o pé na embreagem, preciso passar a marcha, a primeira marcha, preciso ir soltando a embreagem e apertando o acelerador para o carro andar. Não era assim? Isso você já trabalhava esses passos, memorizava esses passos para você conseguir sair com o carro. No início era assim, você imaginava passo a passo do que você tinha que fazer, né, evocava para que você conseguisse fazer com que o carro andasse. Então, no começo era isso. Depois que passar do tempo, depois que você tirou a carta, quando você começou a praticar, no começo a gente queria dirigir, né, mas ia sempre para uma rua que tivesse menos pessoas, que o trânsito fosse menor, e a gente pensava, peraí, eu vou para onde? Eu tenho que ir para o meu trabalho, que trânsito que é? Não, por essa rua é muito pesado, então eu vou para outra rua. A gente procurava as ruas que não tivessem trânsito, não era assim? Então, por um tempo, sim. Mas depois de tanto praticar, o que acontece? Hoje, você dirige e nem pensa mais nos movimentos que você faz. Eles automatizaram, então eles passaram para a memória não declarativas. Então, você faz como se fosse um instinto. Às vezes você está dirigindo que você leva até um susto, dependendo do dia, da sua preocupação, você fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui e eu nem vi? Está tão automatizado na sua memória, né? Passar marcha, frear, acelerar, que você não percebe mais. Então, você faz automatizado, não é verdade? A mesma coisa andar de bicicleta. A gente até brinca, né? Ai, será que eu consigo fazer isso? Aí você fala, é igual andar de bicicleta. Parece que você não sabe mais, mas na hora que você sobe na bicicleta, você sai pedalando. Não é verdade? Então, essa memória automatizou. Então, são esses reflexos, esses instintos que a gente tem, que nós fazemos sem pensar. Está na nossa memória não declarativa. Em relação à estrutura física, né, e as funções psíquicas, nós temos a memória visual, a memória auditiva, a memória motora, né? Então, muitas das vezes, pacientes que sofrem acidentes, né, ou que têm um AVC, e aí depois eles começam a fazer estimulações e às vezes perdem a fala. Através das estimulações eles começam a recuperar a fala, né? E aonde está essa fala? Está lá na memória auditiva. Então, nos primeiros contatos que nós tivemos com os sons, nos primeiros contatos que nós tivemos com a língua, nós fomos criando
uma memória auditiva e ela vai ficando ali arquivada. Se por algum momento, ou por um acidente, ou por uma doença, a gente perde, a gente é capaz depois de estimular e recuperar. Um trabalho interessante que tem sido desenvolvido agora com a Covid, porque a gente tem, né, a perda de olfato, né? Então existem algumas universidades que estão fazendo um trabalho interessante, recuperando a memória olfativa. Então, após o quadro de Covid, né? Então eles começam a estimular os pacientes com a memória olfativa. Então, pegam assim, café, cheiros que são mais conhecidos, né? Cheiros que a gente utiliza mais, e começam a estimular o paciente a cheirar para que você vá buscar na sua memória olfativa e comece a criar a rede neurais, comece a criar as sinapses novamente para estimular o cérebro para voltar a sua memória olfativa. Então, nós temos lá guardado a memória auditiva, a memória visual, a memória olfativa, e se por algum motivo a gente perder, a gente tem como recuperar isso através de estímulos. Então, é muito importante a nossa memória. Na memória declarativa, né, aí a referência é o tempo de duração, por isso que é de curto prazo e de longo prazo, né? Memória de curto prazo é o que a gente chama de memória de trabalho, memória imediata. Então, você vira para alguém e fala assim, fulano, liga para mim, para minha casa, que o meu celular acabou a bateria, o número é 31325638, um número qualquer. Aí a pessoa vai lá, liga, né? Isso ela acabou de utilizar o quê? A memória de trabalho, a memória de curto prazo. Quando lá no início do vídeo eu falei aqueles números para vocês, ali eu estava utilizando a memória de curto prazo com vocês. Aí passou um dia, no outro dia eu falo, fulano, liga lá para minha casa de novo, por favor. Aí ele vira e fala assim, mas qual que é o número? Mas você não gravou, você ligou ontem? Não gravei. Por quê? Porque não era importante para ele, porque não fazia sentido para ele. Então a memória não fixou, não virou memória de longo prazo, porque não tinha sentido para ele, né? Então, se fosse um número que ele não poderia perder, um número que ele não poderia, ia precisar ou ia ligar para minha casa várias vezes no mesmo dia, aí sim esse número iria para a memória de longo prazo, porque de tanto repetir ou por ter uma importância, ele não iria esquecer mais. Então, a questão de duração da memória de curto prazo ou de longo prazo está relacionado a isso, né? E hoje, assim, a gente antigamente, né, na minha época, eu vou denunciar a idade agora, né? A gente tinha um orelhão. Então, eu precisava ir para a escola, eu precisasse ligar para minha casa, eu ia lá no orelhão, ligava para minha casa. Hoje, devido a isso aqui, né, o que acontece com essa maquininha aqui, né? A gente liga como? Nome, casa, já liga lá para casa. Nome, trabalho, já liga para o trabalho. Eu memorizo mais os números? Não memorizo mais. Por quê? Porque já faz para mim. Então, eu não ocupo mais a minha memória guardando os números. E aí, Poliana, já não ocupo mais a minha memória guardando os números, então eu não estou estimulando a minha memória? Não para isso. Como eu já não utilizo mais, o que a minha memória faz? Descarta. Eu não tenho mais que lembrar do meu número, mas ela vai abrir espaço para outras coisas que são importantes. Então, não é que se perde, né? Lógico, se eu puder me exercitar gravando, ótimo, vou estar fazendo um exercício para o meu cérebro. Mas eu também estou abrindo espaço para um outro tipo de memória que eu precise. Então, hoje eu não preciso mais armazenar números.
do meu celular, da minha casa, mas eu posso ocupar a minha memória com outras coisas, né? Então, para a gente entender essa questão da memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, a memória imediata e a memória de longo prazo. Se tiver importância, para mim, eu vou memorizar e vou arquivar. Se não tiver importância, eu vou esquecer. E aí as pessoas falam, nossa, minha memória está ficando fraca, nossa, eu estou esquecendo muita coisa. E aí a gente vai entender que não é que a sua memória está ficando fraca, você não está dando importância para aquilo. Se você não dá importância, não tem foco, eu não vou armazenar. À noite, o nosso cérebro, ele faz um backup, né? Então, ele faz um backupão. O que é importante, e eu informei para o meu cérebro, porque eu preciso informar para o meu cérebro se é importante ou não, e a gente vai entender isso um pouquinho para frente. Se eu não informar que é importante, ele vai descartar. Agora, se eu reforçar e informar que aquilo é importante e eu não posso esquecer, ele vai arquivar. Então, não é que a sua memória está fraca, é que você não está dando importância para aquilo. Então, aquilo que a gente faz automatizado, como dirigir, escovar dente, pegar a chave, são coisas que estão automatizadas. Então, eu não fico lembrando o tempo inteiro. Então, não é que eu esqueça, é que eu não dou foco, eu não dou atenção. Então, existe uma diferença aí. Então, vamos seguir um pouquinho mais, né? Arquivar na memória de longo prazo, é o que nós estávamos conversando agora, né? Grave mais o que nos diz respeito. O agradável melhor que o desagradável. O que é mais importante, o que combina mais com as nossas convicções e que tem principalmente o que, gente? Emoções envolvidas. Então, se faz sentido para mim, se é uma coisa importante, se tem emoção envolvida, tem um significado para mim, o meu cérebro vai arquivar, porque eu estou mandando essa mensagem, eu estou sinalizando isso para ele. Mas se não tem emoção, se não tem significado, ele vai desprezar, tá? Então, vai ficar apenas na memória de curto prazo, não na memória de longo prazo. Para que eu possa realmente... Aí você fala assim, não, mas como é que eu faço então, Poliana, para gravar o que é importante? Né? Às vezes eu tenho dificuldade de gravar texto, às vezes eu tenho dificuldade de estudar, eu tenho dificuldade de me concentrar. Como é que eu faço então? Daquilo que eu acho que é importante, que é necessário para mim, como é que eu faço para transformar em memória de longo prazo? Então, existe aqui uma colinha para gente, tá? Em relação a isso. Primeiro, eu tenho que ter foco. Segundo, se eu tenho foco, atenção. Então, isso é muito importante. A atenção é muito importante. E eu tenho que repetir várias vezes, porque se eu repetir várias vezes, o meu cérebro vai entender que isso é importante para mim. Então, ele já vai começar a criar redes neurais e fazer uma associação. Isso é muito bom, você criar uma associação para o seu cérebro para facilitar para ele guardar. E se tiver emoção associada, melhor ainda. Então, nós temos alguns requisitos aí para memorizar. Isso serve para todos, viu, gente? Estudantes, idosos, adultos, para melhorar a sua capacidade de memória e a sua capacidade de desempenho. Nós temos que ter foco, atenção, repetir várias vezes, fazer associações e ter emoção associada. Então, o que é importante, eu vou repetir. Quanto mais eu repetir, melhor o meu cérebro retém a informação. Melhor ele aprende. Se eu fizer apenas uma vez uma habilidade, não repetir essa habilidade, meu cérebro vai entender que isso não é importante para mim. Se eu repetir, ele vai entender que isso é importante. Às vezes as pessoas são multifatoriais.
Elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E aí elas falam assim, mas eu não, minha atenção não tá boa, minha memória não tá boa. Mas ela cozinha, ela atende o telefone, ela fala com o filho, ela resolve o problema do trabalho, tudo ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não estou tendo atenção nem foco suficiente. Então, se eu ficar fazendo tudo junto ao mesmo tempo, eu não vou focar. E aí, a minha memória, ela só vai priorizar o que realmente é mais importante, mas não vai pegar tudo. Então, alguma coisa vai falhar. Né? Então, para que eu realmente aprenda, se eu falo assim, não, eu tenho um trabalho para fazer, esse trabalho é importante. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que me dedicar exclusivamente a esse trabalho. Então, muitas das vezes, não é falta de memória, é falta de foco, é falta de atenção, é falta de repetição. Então, não é falta de memória. Que foco que você está dando para aquilo que você acha que é importante? Que atenção você está dando? Conta aí para mim, gente. Vocês fazem tudo ao mesmo tempo? Sim ou não? Vocês acham que quando vocês se dedicam a apenas uma coisa e prestam atenção mais nessa coisa, vocês conseguem um desempenho melhor? Sim ou não? Quero ouvir vocês também. Então, repete aí para mim. Coloque aí, sim ou não, né? Então, veja. Então, para que eu consiga melhorar o meu desempenho e a minha memória, é só ter foco, atenção, repetição. E se tiver uma emoção, melhor ainda. Quem não se lembra, né, lá da escola primária, ai, Deus do céu, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, alguma professora você não esqueceu, né? Ou algum professor que quando ele te ensinava, ele cantava uma musiquinha. Eu lembro da minha professora de português, né? Ante, após, até, com, contra, de, para, perante, por, sem, sob, trás, preposição, eu agora sei demais. Nunca mais eu esqueci essa música, né? Então tem graduação, pós-graduação, mas nunca mais eu esqueci essa música lá do fundamental. Por que que isso faz sentido para mim? Por que que isso ficou gravado na minha mente? Porque teve uma emoção, né? A música faz muito isso, né? Fez sentido e a minha memória arquivou. Me recordo também de uma professora de geografia que ela colocava lá o mapa, né? E ela ficava com uma varinha. Lógico que a varinha era só para brincadeira, brincar com a gente ali. Aí ela falava, se errar vai levar uma varinha na perna, né? E a gente ficava morrendo de medo de errar e de realmente levar uma lambada lá com a varinha dela. Lógico, ela nunca fez isso, ela fazia na brincadeira. Mas o medo era tanto que a gente gravava todas as capitais, todas as cidades, porque tinha medo da varinha, né? Então tinha uma emoção associada, percebe? Então tudo que você lembra, que te remete ao passado, está relacionado com algum tipo de emoção também, tá? Então, foco, atenção, repetição, fazer associação, né? E ter emoção envolvida. E uma frase aqui belíssima que eu achei quando você ama o que aprende, arquiva permanente. Então, para a gente criar a nossa memória eterna, tá aí o segredinho. Amar o que faz. Se você ama, você arquiva permanente. Isso é uma frase que faz muito sentido quando a gente começa a entender o processo da memória, né? E aí tem alguns trabalhos, né, em relação à demência, Alzheimer, né, colocando que aquilo que a pessoa executava com amor, ela não esquece. Ela esquece se ela comeu, se ela escovou o dente, se ela dormiu, ela esquece das pessoas. Mas, normalmente, as suas funções
principalmente relacionada às funções que ela executava de trabalho ou que tinha uma função importante, dificilmente ela esquece isso. Por quê? Porque quando você ama, o que aprende arquiva permanente. Então, a nossa memória eterna está envolvida nisso. Então, qual é o segredo para a gente não esquecer? Ter o amor envolvido. Isso é fundamental. Então, a gente tem que amar o que a gente faz para que a gente possa arquivar permanente. Então, amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos, ter essa emoção, esse sentimento envolvido, vai fazer toda a diferença para a nossa memória. E nós temos aquele déjà vu, né? Quem nunca teve aquele déjà vu, aquela sensação de repente você está passando em um local, em um ambiente e você parece que vivenciou realmente aquilo, né? Então parece que é bem familiar para você, que você fala, nossa, parece que eu já passei por aquela situação, né? E de repente você tenha realmente vivenciado aquilo como espírito, né? Então esse é a famosa memória déjà vu, né? Então em determinadas situações você faz uma lembrança que te remete a um pretérito aí que você normalmente na hora talvez você não entenda, mas está relacionado a isso. E agora nós vamos falar da memória à luz do Espiritismo. A memória é uma faculdade da alma, cujas manifestações operam-se por meio do perispírito. A alma é a sede da nossa memória. Tanto isso é verdade que os espíritos conservam as lembranças de todos os passos que deram em suas encarnações. Então, a memória, ela não é do nosso cérebro, não é do nosso corpo físico. A memória está relacionada com o nosso perispírito, com o nosso espírito, principalmente as memórias de reencarnações passadas. Então, elas ficam ali arquivadas no nosso perispírito. O que nós temos de memória orgânica vivenciada nessa reencarnação é o que nós temos contato agora. Mas todas as nossas remanescências estão envolvidas nas nossas memórias pretérias, nas nossas memórias que ficaram arquivadas lá no nosso perispírito, de várias experiências reencarnatórias que nós tivemos. Então ficam lá todas as lembranças, né? O perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não seria mais do que um corpo morto. O perispírito, ele reflete a alma. Então, o perispírito, ele vai refletir a alma. O perispírito é a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo material. Então, ele faz essa ponte, essa ligação, e ele retém aí essas informações para passar para o nosso corpo físico. Perispírito e memória. A alma é que pensa e que, por seguinte, guarda e lembra as impressões das experiências vividas em sua peregrinação evolutiva, sendo o perispírito o seu agente de manifestação. Então, quem pensa é o espírito. E o perispírito, ele vai ser essa ponte, esse elo de ligação. Leon Denis, nos diz que, dadas as frustrações constantes e a renovação integral do corpo físico em alguns anos,
Esse fenômeno memória seria incompreensível sem a intervenção do perispírito, que guarda em si, gravadas nas suas substâncias, todas as impressões de outrora, do passado. Leon Denis fala também sobre os centros de forças coronariano e mental. Expressão a memória pretéria armazenada, como canalizam constantemente as impressões atuais para o arquivo espiritual, memória eterna. Então nós temos na nossa memória passada, pretéria, né, que ela fica lá arquivada e que nós vamos utilizar ou não quando for necessário, né? E muitas das vezes nós na atual encarnação nós não nos lembramos, né? E nem podemos nos lembrar, né? Porque muitas das vezes nós ainda não estamos em condições para isso, mas elas não estão perdidas, elas estão lá armazenadas. O registro de toda aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, no cérebro espiritual. Quando eu me vejo, isso é um relato do Chico Xavier, quando eu me vejo fora do corpo, sinto que o meu cérebro é diferente daquele que tenho no físico, porque ele está se remetendo aqui ao cérebro do perispírito, né? Então, não ao cérebro, a formatação do perispírito em relação ao cérebro, à nossa mente. Então, por isso que o Chico Xavier dizia que parecia que era um outro cérebro. Desencarnado, o espírito é dono de uma memória mais completa e aguda. Quanto mais evoluído é o espírito, mais perfeitas surgem as lembranças, passando a alcançar, de acordo com suas condições e necessidade. Então, quando nós estamos desencarnados, nós vamos ter acessos, né, a essa biblioteca aí das nossas reencarnações pretérias passadas e vamos ter acesso aí a essas memórias. Mas é lógico, tudo depende do grau de evolução de cada espírito para esse acesso ser restrito ou liberado. Então depende da nossa evolução para a gente ter contato com isso ou não. O esquecimento. Né? Em relação ao esquecimento, tem um esquecimento natural, como nós falamos há pouco, né, sobre esqueci a chave, esqueci, eu tinha um compromisso, que não é um esquecimento patológico, mas é um esquecimento temporário, que se refere às experiências vividas também em outras reencarnações. Então, na mesma forma que nós temos aqui os nossos esquecimentos, né, como eu disse agora, das coisas banais, nós também temos o nosso esquecimento das nossas reencarnações passadas, porque nós estamos matriculados aqui nessa escola e nós estamos aqui com um propósito evolutivo. Se nós viermos para cá e ficarmos preocupados, já viemos com peso, com a bagagem cheia de preocupações, de se vai dar certo, se não vai, porque eu errei em tal coisa, eu vou errar de novo nisso. Imagine só, nós não conseguiríamos evoluir de forma nenhuma se nós tivéssemos essas lembranças presentes nessa reencarnação. Por isso que nós temos o véu do esquecimento. Deus, nos deu de presente o véu de esquecimento temporário para cada reencarnação, para que nós tivéssemos condições de criar um novo caminho sem o peso do passado, ou porque nós ficaríamos com orgulho exacerbado se de repente lembrássemos que nós fomos pessoas importantes ou fizemos coisas importantes, ou entraríamos em processos
de depressão, em processos punitivos, se achássemos que nós tivéssemos feito algo muito ruim ou terrível. Então nós não saberíamos, não teríamos maturidade suficiente para lidar com essa situação. Então nós estamos sobre o véu do esquecimento, não é por acaso, porque nós ainda não temos ainda condições para lidar com essas memórias, com essas lembranças. E falando em memória, quem é que lembra dos números que eu falei no início do vídeo? Escreve aí para mim. Quero saber quem é que lembrou dos números. Vou matar a curiosidade de vocês. O número que eu falei foi 9306. Falados ao contrário, 6039. Não foi isso, gente? Quem é que lembrou aí, hein? Vamos lá continuar com o estudo. E em relação ao espiritismo, neste livro, né, o autor ele refere a 3 tipos de memória à luz do espiritismo. Nós temos a memória consciente, que é a memória atual, imediata, disponível, da nossa reencarnação atual, quem sou eu, né? Onde eu vivo, que cidade eu nasci, quem são meus pais, então essa é a memória consciente. E nós temos a memória subconsciente, pretéria do passado, né? Passado remoto, mas não tão longe, não tão distante. E nós temos a memória profunda, remota, relacionada com o subconsciente profundo, relacionada com as reencarnações lá do começo, né? As primeiras reencarnações, as primeiras vivências, né? Então, esse está relacionado com a memória profunda. Dispõe a ordem divina que só permanecem na nova reencarnações os conteúdos que forem úteis à evolução do espírito, os quais normalmente se manifestam através de tendências, né, ou de aptidões inatas, né? Então, eles vão surgir, remanescer aí em determinadas situações. Então, podemos ter, né, uns déjà vus, podemos ter umas lembranças, né? E normalmente vem associado aí com algumas tendências ou algumas aptidões inatas, né? Parece que a gente nasceu com aquele determinado dom, né? E nessa situação me fez lembrar dessas crianças prodígios, que vira e mexe a gente tem história dessas crianças, né? Então um hindu que foi aprender medicina, entrou na faculdade de medicina ainda é criança, quando adolescente, já com 14 anos, já estava em sala cirúrgica, operando, né? Da onde que vem esse dom? Do nada? Né? A criança que senta num piano e de repente está compondo música com 6 anos de idade, tocando divinamente como se fosse um grande musicista. Da onde que saem esses dons, se não são de reencarnações passadas, né? Então aí estão essas remanescências, né, do pretérito, do passado, essas aptidões inatas que surgem, que a gente acha que é do nada, são as crianças prodígios, matemáticos, físicos, médicos, músicos, né? Então, essas crianças nasceram prontas e outras não? Não. São as remanescências aí, são as nossas memórias passadas que agora se apresentam. O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esses esquecimentos, viveríamos sobre a dor fugitiva dos crimes praticados. Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Foi o que havíamos comentado.
Se nós ficássemos lembrando das nossas faltas, nós não teríamos condições de prosseguir na nossa caminhada. Então, o perdão que Deus nos dá é o esquecimento das nossas faltas, para que possamos caminhar e trilhar novos caminhos assim, né? Lá no livro dos Espíritos, na questão 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecendo do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, Deus assim o quer. É o presente que Deus nos deu, o esquecimento do nosso passado. E que possamos trilhar novos caminhos sem nos preocuparmos com as nossas faltas, sem o que erramos, e que possamos aproveitar os dons inatos, as memórias, os déjà-vus positivos para continuarmos a trilhar. Então não fiquemos aí preocupados do que fomos, o que não fomos. O importante é que nós estamos aqui novamente e que nós temos capacidade de fazermos melhor. Então hoje tem que ser sempre melhor do que ontem. Não devemos aí ficar parados, remoendo sofrimentos. Não, temos que ter força, né? Garra para continuarmos. E utilizarmos de forma positiva, de forma que vai nos beneficiar essa memória espiritual, né? Então que possamos aproveitar isso para conseguirmos caminhar, seguir em frente, que esse é o grande propósito. Nós não estamos aqui matriculados nessa escola para ver o tempo passar, nós temos que sair daqui melhor do que entramos. Então vamos trabalhar no sentido. E aí eu trouxe aqui uma mensagem para vocês de um mentor espiritual lá das obras de André Luiz, que também tem algumas obras que falam muito da mente, da casa mental, do corpo mental, e tem uma mensagem de Clarencio aqui muito bonita que eu vou deixar para vocês. Nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito, que nos governa a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua afeição total. Clarencio, instrutor espiritual, nas obras de André Luiz. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço assim, imensamente a oportunidade de estar aqui estudando. É muito bom estudar e dividir isso com vocês. Espero que tenham contribuído, que vocês tenham gostado e espero em breve retornar aqui para conversar mais um papo com vocês. Foi muito bom. E agora eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece final. Senhor, só temos a te agradecer por esses momentos tão felizes e alegres que passamos juntos, a estudar a doutrina maravilhosa que nos engrandece, que nos instrui e que possamos sempre, Senhor, andar com as duas asas, o do amor e do saber, que possamos nos instruir, mas que possamos sempre estarmos com o nosso coração aberto, de alegria, de amor, e que esses amigos espirituais possam nos instruir e nos amparar sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, muito feliz de estar aqui com vocês e até a próxima, se Deus quiser.